Olá, seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Chegando para a segunda parte da nossa conversa com o Marcelo Rodrigues. O Marcelo que é gerente de vendas e marketing na Hydro, que é a antiga Alcoa, trabalha no setor de alumínios. Nessa segunda parte da conversa ele vai contar para a gente como são recebidos os feedbacks dos clientes na rua e como são devolvidos isso em forma de novos produtos. Segue com a gente. Lembrando que Conversa de Vendedor tem o apoio de CDL Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. E também tem a força de Agete Tubarão, capacitar, empreender e fazer networking. Esse é o nosso negócio. Visite @Agete Tubarão no Instagram. Segue com a gente e bom vídeo. E aí tem essa troca das informações que o vendedor também traz da rua para ajudar com essa inovação. Por exemplo, esses processos que vocês vão percebendo um pouco ao passo que isso aqui precisa melhorar, como o exemplo que você falou da barra de alumínio, você começou a entregar ela, a empresa entrega ela já pronta para o cara, praticamente pronta para montar ou pronta para montar. Esse processo ele vem também de uma necessidade que a rua vai passando para os vendedores. Como é que funciona? São cruzadas essas informações? Sim, são cruzadas, né? Por exemplo, uma das missões que o nosso time de vendas tem além de prospectar novos clientes, converter novos leads, ele também tentar, junto com os clientes atuais, vou dar algum exemplo aqui, né? Eu tenho um cliente lá que eu atendo, nesse cliente, por exemplo, eu tenho 40% de share, a rentabilidade nele é muito boa. Opa, aqui já acendeu um gatilho, né? Então, a gente tem uma oportunidade aqui. Por que eu não posso ter um share maior do que 40% num cliente que traz para a gente uma boa rentabilidade, tá alinhado com a minha estratégia, né? Então, aí, o vendedor, junto com a nossa área de desenvolvimento de produtos, junto com a área de marketing, a gente vai entender como é que eu cresço em share nesse cliente, tá? E também a gente atua muito forte com a equipe técnica e com os vendedores para tentar implementar algumas mudanças de engenharia, por exemplo. Tem clientes hoje que usam usa aço inox, né, usam outros metais, por exemplo, por uma necessidade que ele tem e que a gente consegue oferecer para ele uma oferta de valor para poder fazer essa mudança, por exemplo, o alumínio, que é a nossa matéria-prima, né? Então, a gente faz essa atuação. E a gente também tem um fórum específico, né, com reuniões aí semanais, com participação da equipe de desenvolvimento de produto junto com o time de vendas, né? Porque a gente tem todo um pipeline lá de novos projetos, né, que estão em andamento, e aí tem a prestação de contas lá do nosso time de desenvolvimento de produto para o time de vendas, para a gente fazer o follow-up de como é que esses processos estão acontecendo, se o cronograma está dentro do prazo estipulado, né? Se tem alguma necessidade do time de vendas voltar a buscar algum tipo de informação nova com o cliente ou não, e a gente mantém, né, todo esse processo vivo, né, e tendo o tempo todo essa interação, né. O que normalmente eu vejo nas empresas, de forma geral, é que o time de marketing e o time de vendas trabalham de uma forma muito isolada, né. E o que eu vejo é que muitas vezes vem alguma demanda que foi definida pelo time de marketing, que muitas vezes o time de vendas nem participou desse processo, né. No nosso caso, o fato de eu ter as duas gestões das duas áreas, ela nos traz assim uma facilidade tremenda e uma interação entre as áreas muito sólida, né? O que, na minha visão, facilita muito o processo. Mas, obviamente, cada empresa tem um modelo de gestão, tem uma forma de atuação, né? Inclusive, quando eu recebi esse desafio para assumir essa posição, isso foi até uma condição da minha parte, né, de ter as duas áreas trabalhando juntos, porque, de fato, eu não acreditava que se a gente tivesse sido de uma forma separada, a gente tivesse o sucesso que a gente tem conseguido ter. Tá? Legal. Tá. Vou tocar num ponto bem específico agora, que é o seguinte. Você tem um time de vendedores, certo? Que estão diretamente na rua. Vendedor reclama bastante. Como que são filtradas essas reclamações?
Porque, assim, eu sei, por trabalhar numa empresa grande, que às vezes os processos são realmente muito morosos. E muitas coisas os supervisores acabam não levando porque sabem que o processo não vai mudar assim. Então, muita reclamação que tem fundamento acaba não subindo. Como que é feito esse debate? Às vezes é uma dificuldade que o cara está encontrando na rua, não que seja uma justificativa para não venda, né? Eu estou pensando assim, em coisas práticas que podem mudar, às vezes, o processo de vendas de uma maneira. Alguma coisa que o cara percebeu, talvez uma mudança de rota, que ela possa ser uma curva grande, né? Um caminhão fazendo uma curva, mas que ela vá realmente impactar. Como é que é filtrado isso? Porque, cara, se você pegar hoje o vendedor ele tem coisa para reclamar o dia inteiro, ele tem motivo de ponta a ponta para reclamar. Isso não quer dizer que ele tenha razão, mas às vezes sim, porque ele que está lá, né, na linha de frente, ele que escuta muita coisa, assim. Como é que isso é filtrado? Hoje na nossa estrutura, né, eu aqui no Brasil e na América do Sul, a gente tem uma estrutura bastante enxuta, né? A gente tem um vice-presidente que é o meu chefe. E aí a gente tem os diretores, no meu caso, abaixo de mim, eu tenho os gerentes, né, para cada segmento desse que a gente falou, que está o tempo todo junto com o time de linha de frente, né, que são os vendedores, que é o que você está falando. O nosso time, né, tem como hábito, cada gerente desse, ter uma reunião com 100% da equipe semanal, né? Obviamente você vai falar, pô, Marcelo, mas se eu tiver que reclamar, eu vou esperar uma vez a semana para reclamar? Não, aí é o canal do dia a dia, né? Através das ferramentas que a gente tem de tecnologia e tal, para que os gerentes recebam essas demandas, né? E através dessa demanda, o gerente tem o papel de filtrar, né? Muitas vezes você tem um problema lá, tá lá no financeiro, né? O pessoal de crédito, então ele tem que direcionar isso para o crédito, né? Tá com o pessoal de qualidade, desenvolvimento de produto, o pessoal de planejamento, de logística, né? Então, assim, o nosso time gerencial, ele é esse canal, né? A gente sempre chama de cadeia de ajuda, né? Para poder dar o suporte para o time de vendas, né? Então, isso flui de uma forma bastante positiva. Tem os fóruns que eu comentei, que são as reuniões semanais. A gente tem uma vez por mês, que aí eu participo com todos eles, que é uma reunião de análise crítica, onde a gente passa por todos os indicadores. Eu apresento, por exemplo, o resultado financeiro da companhia, como é que foi do mês anterior, como é que foi o resultado consolidado, o que a gente foi bem e o que a gente não foi, né? E dou uma visão macro para todo o time, para entender como é que a companhia está indo aqui na região, né? E qual é o papel e qual foi a contribuição ou não do nosso time para que esse resultado fosse entregue, né? Então, esse fórum é importante. E nesse fórum, obviamente, eu dou abertura para o time trazer, né? Eu tenho sempre abro a reunião, né? Agora, nesse tempo de pandemia, as reuniões têm sido virtuais, né? E eu sempre primeiro procuro ouvir os vendedores, como é que vocês estão como pessoa, como é que está a família, estão se cuidando, quais são as dificuldades, e abro lá para que eles realmente tragam aquilo que eles estão vendo como necessidade e demanda da gente apoiá-los, tá? E eu saio com umas 2 folhas do caderno anotado e depois a gente faz o deploy de tudo isso. Então, existem alguns fóruns, né? Porque normalmente quando você fala, pô, o vendedor tem dor que ele mesmo vai direto na estrutura da organização e vai tentar resolver direto. Ele não consegue, ele sobe para o nível gerencial, né? E, obviamente, muita coisa vai para o nível gerencial que acaba vindo até mim para que a gente realmente acabe interagindo, tá? Tem o fórum que eu falei da parte de desenvolvimento de produtos, né? E para as grandes contas, por exemplo, a gente tem também, dependendo de qual é o cliente que a gente atende, a gente tem a equipe de suporte, que é a área de Customer Service, né, que é a área de atendimento a cliente, que ela é um suporte para o time de vendas também, tá? Então, essa área também está sobre a minha gestão. Ela não estava, a gente fez essa mudança agora, há 3, 4 meses atrás, porque foi até uma solicitação minha, porque eu entendia que essa área tinha que estar sobre a gestão do comercial. Ela anteriormente estava sobre a logística das plantas, né? E eu entendia que tinha muito conflito, né? Até conflitos de interesses pelos indicadores, pelo dia a dia. A gente trouxe essa área para a nossa gestão. E a partir daí, assim, cada vendedor ele tem uma referência de atendimento a cliente, né? De back office, que faz todo esse filtro, esse atendimento, e é um suporte importante para o vendedor, porque o
vendedor está na rua, ele está lá, ele precisa ter informação. Muitas vezes o cliente acabava ligando direto para o vendedor já tinha que parar o que ele estava fazendo para poder retornar. Hoje, esse primeiro filtro é feito por essa área, né, que é a área de atendimento ao cliente, que é responsável pela digitação dos pedidos, faz toda o fluxo ali de análise de crédito, todo o fluxo com a parte de logística da planta, para entender a questão dos prazos, etc., para que essa informação chegue redonda para o time de vendas, né? E a partir do momento que eu assumi essa área do Customer Service, a gente iniciou um projeto que está em andamento, que a gente está denominando aí dos clientes Key Accounts, né, que são os clientes chaves, onde para esses clientes a gente está trabalhando com um pacote de benefícios ou de valor diferenciado, porque a gente entende que essa questão do serviço, da resposta rápida, do atendimento, ela é fundamental, né? E nesse projeto, que aí eu vou linkar com a sua pergunta, né, das reclamações, o que a gente quer é cada vez mais ter menos reclamações, né? Como é que você faz isso? A partir do momento que toda a sua organização ela estiver alinhada com o mesmo propósito, né? Porque a gente tem muito conflito, porque cada área ela tem os seus indicadores próprios, né? O pessoal financeiro tem que reduzir a inadimplência, ele acaba sendo muito mais rigoroso, principalmente nesse tempo de pandemia, nas questões de liberação de crédito. O pessoal da qualidade tem suas metas lá para reduzir reclamação, reduzir devolução, né? Enfim, cada área tem os seus indicadores, né? Então, nesse projeto que a gente está procurando fazer, fatiar o elefante e realmente entender para que a gente tenha sucesso como empresa, né? Não como área de vendas, ou como área financeira, ou como área de qualidade, mas como empresa, é fundamental numa estratégia, por exemplo, de diferenciação, que o cliente esteja satisfeito, né? E para que a gente atinja o nível de excelência no nosso serviço, toda organização ela precisa caminhar para o mesmo objetivo, né? E hoje a gente tem muito conflito. Então, é um processo ainda que está embrionário, a gente começou faz 2 meses, e a gente está nessa fase agora de fazer o deployment do projeto, né? Cascatear tudo isso na organização, e a partir desse projeto nós vamos definir indicadores específicos para cada área dentro da organização que suporte o nosso resultado final. E a gente acredita que com esse projeto implementado, a vida do vendedor vai ficar mais fácil, o número de reclamações ela vai diminuir e os processos vão começar a fluir de uma forma mais natural, né? Porque hoje, assim, os vendedores ainda acabam correndo atrás e sendo muito reativo, né? Que a gente sempre fala, para qualquer processo, se você é reativo, significa que alguma coisa já deu errado. Então, como é que eu faço uma análise de causa-raiz, entendo por que esse problema aconteceu e como é que eu trato o paciente, né, com um tratamento adequado para que esse problema não volte a acontecer, né? Legal. Marcelo, em muitas empresas, o vendedor, para ele não existe uma formação específica, certo? Como é que você vê a trilha de carreira do vendedor, sendo que o vendedor ele só pode se especializar em vendas sendo vendedor? Ele não tem uma formação que diga que assim, esse cara tem uma graduação em vendas. Isso não existe. Ele tem que se formar em outra área e ter experiência em vendas ao longo da vida dele. Quão isso é relevante, essa experiência é relevante versus a formação dele para vocês comporem o time de vocês de vendas? Vamos lá. A gente tem hoje, na verdade eu vou ser bem sincero com você, a gente está organizando tudo isso, tá? Mas eu vou falar como é que a gente trabalha hoje. Hoje o nosso pessoal de vendas, via de regra, ele começa pela porta de entrada, que, por exemplo, é uma área de atendimento a cliente, que a gente chama de Customer Service, né? Essa é a primeira porta de entrada. A partir daí, a segunda, seguindo um fluxo de carreira, seria a venda interna, né? E depois a venda interna para a carreira do vendedor externo, tá? Mas, Marcelo, 100% das vezes esse fluxo acontece? Não, né? Porque depende de uma demanda que você tenha, né? Se, por exemplo, eu tiver um vendedor de exportação que saiu e eu não tiver ainda ninguém preparado para aquela posição, ou eu preciso ter alguém muito mais sênior, né? Por conta da responsabilidade que essa posição exige, a gente vai buscar isso no mercado, tá? Mas, via de regra, a gente tem procurado seguir esse fluxo de carreira, tá?
O que a gente tem internamente é que dentro da posição, seja ela de atendente, seja de vendedor interno, seja de vendedor externo, você tem patamares diferentes, por exemplo, de remuneração dentro do mesmo cargo, tá? Nós não temos, por exemplo, vendedor júnior, sênior, não. Nós temos um cargo hoje de consultor de vendas, tá? O nosso time tem uma denominação do pessoal externo de consultor de vendas. Mas eu tenho consultor de vendas com 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 e 20 anos, né? Mas dentro da posição de vendas, você tem níveis diferentes de remuneração, tá? Então, obviamente, se é um vendedor que está começando, ele vai começar lá no nível de entrada, né? E, anualmente, a gente tem um budget, né, que é um orçamento, que é definido pela companhia, onde a gente faz esses ajustes dentro da organização com base na performance de cada pessoa. Tá? Então, anualmente, a gente tem um processo, na verdade, 2 vezes por ano. No meio do ano, a gente tem uma pré-avaliação, uma avaliação intermediária, e no final do ano, a avaliação final, do fechamento do ciclo do ano. E no início do ano seguinte, a gente, através desse budget, desse orçamento que a gente tem, com base no desempenho de cada funcionário, a gente faz a distribuição desse valor para que as pessoas possam ir crescendo dentro da sua carreira, tá? O que leva essa decisão, né, de qual é o percentual, se é mais para um, menos para o outro? A gente leva nas avaliações em consideração a questão do desempenho. Desempenho, basicamente, nós estamos falando de entrega de resultado, com base num contrato de expectativas, que é o que a gente chama, que são os indicadores pré-definidos. Você tem lá qual que é o alvo do resultado, que é o plano, e a gente tem um range para baixo e tem um range para cima, né? Para saber se a pessoa atingiu o indicador, se ela ficou abaixo no indicador, ou se ela superou o indicador, tá? E depois disso, a gente tem uma outra avaliação, que é a avaliação comportamental, né? Que é o como esse resultado foi atingido, tá? Então, não adianta a gente atingir um resultado a qualquer preço, passando por cima de todo mundo, né? Sem seguir os valores da companhia, desrespeitando as pessoas, etc. Então, a gente faz uma avaliação também da parte comportamental, né, de cada funcionário. E aí a gente faz depois uma composição da avaliação final com base no desempenho, que é o resultado, com base no comportamental, que é o como esse resultado foi atingido, né? Então, se a pessoa, qual o método que ela utilizou, se os relacionamentos foram sustentáveis, né? Se as regras da companhia elas foram seguidas, né? Então, a gente tem toda essa métrica para depois fazer essa composição, né? E aí, com base nisso, por isso que isso gera, né? A gente tem hoje, por exemplo, na nossa empresa, pessoas que fazem a mesma função e, às vezes, entraram no mesmo período, com a mesma remuneração, mas que depois de um determinado período, elas acabam tendo remunerações diferentes. Mas por que isso acontece? Acontece com base no desempenho de cada uma, com a entrega de cada uma, tá? Então, basicamente, é isso que a gente trabalha hoje. O que eu tenho trabalhado com o time de RH é a gente começar a pensar se faz sentido a gente ter uma política diferente, ter cargos, por exemplo, de júnior, pleno, sênior, mas é algo que a gente não tem implementado ainda nessa posição de vendas, embora a gente tenha para outras posições, né, de analista, por exemplo. Mas, de forma geral, é isso. E o vendedor ele tem a remuneração variável, que não é variável mensal. A gente tem o que a gente chama de bônus, que é um bônus anual, fechado o ano, fechado os ciclos, com base em todos os indicadores. Existe uma remuneração variável para cada um do time de vendas no início do ano seguinte. Tá? Legal. Marcelo, para a gente fechar, tu topa fazer um bate-bola, onde eu vou te falando as palavras e aí tu me devolve a primeira coisa que vai te vindo na cabeça? Não precisa ser em uma palavra só, mas tu vai me devolvendo o que tu de bate-pronto tu pensa em relação a esses temas? Vamos lá? Tranquilo. Pode ser. Tá. Então, eu vou começar falando conhecimento. Conhecimento. Conhecimento nos dias de hoje é fundamental, mas o conhecimento não cai do céu. Precisa buscar conhecimento e buscar de forma contínua. Estratégia. Estratégia, na minha visão, é a base de tudo, né? Eu acho que você ir para uma batalha, ir para um jogo sem ter uma estratégia por trás disso,
você vai contar com a sorte. E a gente sabe que hoje em dia não dá para contar com a sorte, né? Então, a estratégia, para mim, é a base fundamental de toda empresa. Concorrência. Concorrência. Eu diria que concorrência é um mal necessário e importante, porque a concorrência, quando saudável, ela te leva a patamares maiores, né? Elas te impulsionam. E a dica é: fique sempre na frente da concorrência, né? Puxa a concorrência, né? Metas. Metas. Qualquer processo, isso serve para a vida pessoal, para a vida profissional, né? A nossa vida sem meta é uma vida sem diretrizes, sem horizontes, né? A gente sempre fala que se você não tem meta, qualquer coisa serve, né? Então, a meta é uma referência para que você busque patamares maiores, né? A gente tenta buscar também, a gente vai definir metas, você tinha me perguntado isso, né? Buscar fazer um benchmark, né? Eu me comparar com alguém. Se eu não tenho com quem me comparar, pelo menos eu preciso comparar comigo mesmo, né? Para definir metas e a partir daí você ter um ciclo de melhoria contínua. Então, a meta ela é fundamental. Então, a nossa vida pessoal, a mesma coisa, né? Você precisa ter meta financeira, precisa ter meta para a sua saúde, para o tempo com a sua família. Enfim, isso se aplica para todas as áreas da nossa vida. Para a gente fechar, vendedor. Vendedor. Meu chefe fala o seguinte, né? Que sem área de vendas a empresa não existiria. E ele fala, ele fala até para mim assim, ó, eu não vou falar que vocês são a área mais importante porque os outros vão ficar com ciúmes, mas se vocês não trouxerem pedido, se vocês não trouxerem vendas, né? E aí, um ponto importante que ele me fala, mas não é vender a qualquer preço, de qualquer jeito, é vender com alinhamento com a estratégia, né? Então, a área de vendas ela é fundamental para a empresa, né? Mas a área de vendas, assim como qualquer outra área, é como o nosso corpo, né? Não adianta o braço funciona se a perna não funciona, se os olhos não veem. Então, assim, é uma combinação de fatores. Mas, para mim, a área de vendas, assim, ela é uma das áreas mais importantes que a gente tem e ela precisa ser bastante ouvida, né? E eu procuro fazer essa interface, né, entre o que o meu time traz do mercado com a tradução, como é que eu traduzo isso e trago para dentro da companhia para a gente ganhar força nessa engrenagem, né? Então, área de vendas, coração da empresa. Marcelo, obrigado de coração mesmo. Foi muito bom esse bate-papo e se tivesse mais tempo, teriam muito mais temas. Acho que loop, vira um loop infinito, assim, a gente É verdade. vai criando temas e vai aprendendo mais. É muito boa essa troca. Eu gosto muito de entender outros segmentos, outros mercados, outras funções, porque no final a gente descobre que em escala diferente os problemas são sempre os mesmos, né? As dores, as dificuldades que você tem são sempre as mesmas. De uma maneira ou de outra tem um ajuste aqui, um ajuste ali, mas em geral é tudo muito parecido. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi um bate-papo muito rico de informação, né? Tanto técnica quanto de carreira, quanto de vida. Abordamos vários temas importantes aqui, né? Então, muito obrigado. E se tu quiser deixar os teus contatos, tuas redes sociais, fica à vontade. Legal. Primeiro, obrigado, Eric, aí, pela oportunidade. Eu sempre digo para as pessoas, assim, quanto mais a gente vai avançando na idade, né, e ganhando experiência, o que nos motiva cada vez mais é compartilhar experiência e conhecimento, né? Obviamente aqui o tempo foi bem restrito, a gente teria, assim, uma série de outras coisas para poder abordar, mas me coloco à disposição para outro bate-papo, tá? Meu e-mail, se alguém quiser anotar e quiser fazer contato, tirar qualquer dúvida, eu estou à disposição, é marcelo.rodrigues@hydro.com, né? Então me manda um e-mail, faz o contato, né? Tem o meu contato fixo também, o celular, desculpa, é 99121 1498. 048 99121 1498, tá? Estou à disposição. Desejo para você, Eric, sucesso nesse novo projeto. Parabéns pela iniciativa.
Eu acho que através de você, muitos profissionais aí vão ser alcançados e talvez muitas dúvidas, né, vão ser esclarecidas com essas conversas aí que você tem puxado, tá bom? Sucesso, um grande abraço. Obrigado. Gente, esse foi o bate-papo, o nosso bate-papo da semana. Esse é o Conversa de Vendedor. Se você quiser saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto, sobre os outros bate-papos que já foram feitos de outros temas também, você me segue lá nas redes sociais, no Instagram, @ericgazapina, e também no YouTube, youtube.com/ericgazapina. Você pode botar lá na barra de pesquisa, ou Conversa de Vendedor, ou Eric Gazapina, você vai encontrar mais lá. Beleza? Muito obrigado, boa semana e boas vendas!